Bom dia, irmãos. Vamos continuar então com o estudo da nossa revista. O tema da revista é Igreja Complicada e ela é baseada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje é um tema, um daqueles temas que mais nos chama a atenção, é um daqueles temas também que a gente pensa saber muito a respeito, mas ao mesmo tempo muito difícil de aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na família e até mesmo na igreja. Então convido os irmãos a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13, a primeira epístola aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 13. Então o tema de hoje é sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, nós leremos o capítulo 13 todo. Eu vou ler o início aqui, que é o final do capítulo 12, e até o verso 13, então. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos ilumine na compreensão do estudo da sua palavra nessa manhã. Oremos. Deus bondoso e de graça, nosso Pai, nós mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha nos auxiliar, nos iluminar através do Santo Espírito para a fiel compreensão da sua palavra. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas mentes, sabe aquilo que tira a nossa atenção, aquilo, Senhor, que nos faz se sentir solitários, deixados de lado. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui. Que nada disso, ó Deus, venha impedir de ouvirmos a sua palavra, de estudarmos a sua palavra. Ela é a sua palavra é o nosso pão, ela que nos alimenta. Nos ajude, Deus, a compreender a sua palavra. Sabemos que não é por sabedoria nossa, humana, que vamos compreendê-la. Por isso nós rogamos ao Senhor mais uma vez, que seu Santo Espírito venha iluminar o seu povo, que haja conversões nos nossos corações, ó Deus, que possamos mais uma vez aprender aquilo, Deus, que está revelado aqui a sua vontade para o seu povo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em amor, de forma geral, e quando nós vemos o mundo pregar sobre amor, se você assistir novela, filme, séries e conversar no seu trabalho sobre amor,
automaticamente vem até nós as palavras do tipo sentimento, cuidado, até mesmo quando um casal está se separando, diz que o amor acabou e se relaciona e comete adultério, e para justificar então a separação, usam isso, que o amor acabou, né? Ou em relação ao trabalho, eu amo meu trabalho, eu amo as coisas que eu faço, eu amo praticar esportes, eu amo correr, eu amo musculação e por aí vai. Então, se perceba que a palavra amor, ela é de forma bastante geral. Mas quando nós falamos amor no sentido correto, no sentido bíblico, porque nós temos que ter ou uma mente bíblica ou uma mente que nós costumamos dizer secular. Ou você é cristão realmente e vive dessa forma, reconhecendo que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática que nós aprendemos, ou você é mais um no meio desse bolo todo que vai falar sobre amor e na roda das conversas, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, quando eu falo dentro da igreja, seja entre cristãos ou pessoas que não são cristãs, a sua conversa deve ser a mesma. Concorda comigo? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada, então quando você for falar sobre amor, você deve dizer sobre o que a Bíblia diz sobre amor, e não sobre o que o mundo diz sobre amor. E quando nós falamos sobre amor, então, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que Deus é amor. Então, nós devemos partir do princípio de Deus e não do amor em si. Então, você tem que conhecer a Deus para você saber o que é o amor. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte de todas as coisas. Nós conhecemos o versículo muito conhecido, né, de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de que forma ele mostra, ele revela o seu amor? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e de que forma ele demonstra? No sacrifício do seu Filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos sobre amor, e uma mãe ama seu filho, envolve sentimentos, cuidado, entre um casal também a mesma forma, e assim vai, sentimentos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós falamos de amor, sempre vai estar ligado com sacrifício, abnegação. Então, nem sempre vai haver sentimento, mas sim uma abnegação, uma renúncia. Parte sempre, então, da pessoa, independente do outro, se sente ou não. Quando você ama, você está, então, renunciando a alguma coisa. Você não espera do outro alguma coisa, mas você está amando. Foi o que Deus fez. O próprio apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nós não tínhamos ainda se arrependido do nosso pecado, não tínhamos confessado o nosso pecado, mas Ele amou antes. E depois nós nos arrependemos por obra do Espírito Santo, que só assim é possível, então, nós nos arrepender. Então sempre parte de Deus se chegar ao homem, e isso nós vemos como Deus se revela, então, em amor. Por que eu estou falando isso no início? Para que nós entramos no texto, então, porque nós vamos ver vários temas que muitas vezes as pessoas pegam algumas palavras aqui e ficam martelando e tentando discutir a respeito sobre língua dos anjos, né? A gente vai falar sobre isso aqui. E se esquece que o foco aqui, então, o ponto principal do apóstolo Paulo é falar sobre o amor. Nas aulas passadas, foi falado sobre dons que o Espírito Santo dá de forma livre a quem ele bem entende. Fala sobre união, que a igreja possui vários membros, é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e há vários membros. E agora ele vai falar sobre amor. Então, esses assuntos estão entrelaçados, interligados. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no final do capítulo 12, que a gente fala que é o início do capítulo 13, ele fala, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Por que é importante nós lermos esses versículos e entender a seriedade
seriedade dele? Porque você vai, então, entrar no texto dizendo, olha, o apóstolo Paulo, obviamente, quando eu falo apóstolo Paulo, é inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando através da sua palavra, eu preciso prestar muita atenção nisso, porque ele disse aqui, antes de entrar sobre o amor, ele fala, eu vou mostrar a vocês um caminho que é sobremodo excelente. Uma coisa importante dizer também é que esse título aqui, o amor é o dom supremo, ele não está nos originais que a gente fala. O texto bíblico de Gênesis e Apocalipse tem hebraico, grego, algumas partes em aramaico, e no texto grego, no hebraico, não é dessa forma que nos manuscritos e o que foi encontrado, os textos, não tem essas divisões, versículos, capítulos, esse título em negrito. Então foram os tradutores que colocaram isso para facilitar a nossa vida em achar o texto, em entender o que vai ser falado. Porém, esse título, o amor é o dom supremo, não é um título muito adequado para aquilo que vai ser estudado, porque ele diz que o amor é dom supremo, mas o amor não é um dom. Não é alguns têm, outros não têm. O apóstolo Paulo fala que o amor é fruto do Espírito. Porque se você entender que o amor é um dom, você vai chegar à conclusão que Deus dá. Como nos versículos anteriores estava falando sobre dom, alguns têm um tipo de dom, outros não. O amor, aquele que é filho de Deus, é generado por Deus, tem que exercitar para que esse fruto do Espírito, então, apareça, que faz parte do fruto do Espírito, que é o amor. Então, quando você ler a respeito do amor, não é que alguns têm, outros não, como é no caso anterior aqui, que estava falando sobre distribuição de dons. Mas o amor é um fruto. Obviamente, é bom falar também que o apóstolo Paulo fala sobre o amor é dom supremo. Talvez os tradutores tinham a intenção de dizer que o amor ele está acima de qualquer dom. Ele é supremo. Se eu olhar para esse lado, tudo bem, mas nós devemos entender que o amor não é que alguns têm, outros não. Se você é filho de Deus regenerado, você deve viver nessa prática do fruto do Espírito, em que o amor ele faz parte. Então, quando nós lemos, então, o texto sobre amor, você deve ter em mente isso. Não é que alguns têm, outros não, como era em relação aos outros dons aqui, ou os dons que foi falado aqui no capítulo 12, que era a respeito dos dons espirituais. Então, dito isso, meus irmãos, vamos então iniciar a entrar aqui no capítulo 13, que é o primeiro versículo, que o apóstolo Paulo então começa a falar sobre ainda que, ele inicia assim. Versículo 1, então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala esse primeiro versículo, lembra que eu falei aqui no início que às vezes nós pegamos algumas passagens aqui, algumas frases e foca nelas. Mas eu disse aqui que o objetivo, o ponto principal aqui é sobre o amor. Não é sobre língua de homens, língua dos anjos e assim e por aí vai. O apóstolo Paulo, quando ele fala ainda que, ele está querendo dizer, se na hipótese de um possível domínio de todas as línguas, homens ou até mesmo de línguas, idiomas angelicais, se fosse possível que eu falasse, então, todas essas línguas, idiomas, dialetos, se não tiver amor, ele faz uma comparação, uma condicional, se não tiver amor, o se, eu serei então como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que ele quer dizer aqui? Se eu falasse, se fosse possível isso, eu falar todos os idiomas, imagine, inglês, espanhol, alemão, os dialetos nas tribos indígenas, se eu conseguisse falar todas essas línguas, ou até mesmo dos anjos, que nós não sabemos como é essa língua. É importante dizer também que esses anjos, quando eles iam falar com os homens, no Antigo Testamento, quando apareciam os anjos, ele falava a língua dos homens mesmo, porque eles entendiam isso. E no Novo Testamento, da mesma forma. E também existe a possibilidade, existe um termo chamado glossolalia, que são línguas desconhecidas, que não é o foco nosso aqui de tratar, que é o capítulo 14, nós vamos focar no capítulo 13, que são línguas, idiomas ou que nós não conhecemos,
que essa discussão que fica sempre ao redor, que nós falamos e que nós discutimos, e às vezes há mais fogo do que luz, há mais confusão do que entendimento, quando há essa discussão entre pentecostais, neopentecostais e nós, né, sempre, nós nunca, pelo menos eu nunca ouvi alguém aqui no templo, aqui na igreja falar como os pentecostais dizem em línguas. Perceba que o meu objetivo aqui não é ficar discutindo se há ou não há, porque o foco aqui é se há amor ou não há amor, se nessas línguas dos homens ou dos anjos, se existe amor ou não. Não importa se você ou eu falamos qualquer idioma, ou seja humano ou seja celestial, porque nós não sabemos como os anjos se comunicam. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas passagens bíblicas que falam alguma coisa a respeito disso, que são passagens difíceis. Em 2 Coríntios 12:4, o apóstolo Paulo diz que ele conhecia um homem que subiu ao terceiro céu. Imagine, né? Nós nem conhecemos direito o primeiro, o segundo, imagine o terceiro céu. Ele fala que subiu ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, lá em 2 Coríntios 12:4. Ele não diz o que são palavras inefáveis. Eu não sei, você não sabe. E nem ele mesmo quis falar a respeito do que são essas palavras, porque não era para ser dito, como ele diz lá. Em Apocalipse 14:1-3, João, quando tem aquela visão, um sonho, e o livro do Apocalipse é um livro com uma linguagem apocalíptica, com uma linguagem figurada. Então, quando você lê aquilo, não é literal, mas uma maneira do apóstolo João de tentar expor aquilo que ele estava vendo, porque era difícil ele expor, fazer a comparação com a sua época. Então, ele falava vários termos, explicava aquela situação que ele estava vivendo para que as pessoas pudessem tentar entender. Quando ele fala a respeito sobre olhos de fogo, branco como a neve, e assim por diante. Ele faz uma comparação. E lá, quando ele diz que ouviu uma voz, Apocalipse 14, versos 1-3, diz que ele ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas. Você tenta, não sei se você já tentou imaginar como que é uma voz de muitas águas. Eu não sei. Eu fico tentando imaginar uma correnteza, um mar revolto, mas era a voz, não era águas. Era a voz como de muitas águas. Fala também como voz de grande trovão. Será que é uma voz muito grave, grossa? Não sei, mas nem sempre o trovão se comporta assim. É muito barulho. Voz que ouviu era como de uma arpista quando tange sua harpa. Perceba, o apóstolo João está tentando fazer uma comparação daquilo que ele estava ouvindo com as coisas que ele conhecia, a harpa, trovão, águas. Então fica difícil a gente chegar e bater o martelo em relação ao que seriam essa glossolalia que a gente fala, que são idiomas ou línguas desconhecidas. Mas, mais uma vez, eu tenho que dizer, o foco não é esse no texto. É isso que tem que ter na nossa cabeça. O objetivo não é você ficar discutindo isso, mas é discutir se existe amor, porque se você falasse qualquer língua, seja homens ou anjos, se não tiver amor, não vale de nada isso. E ele faz essa comparação, se não tiver amor, é como o bronze que soa com um símbolo que retine. Símbolo era pratos de bronze, que é aquilo que a gente vê às vezes em orquestra, que bate, soa aquele barulho, que na orquestra até que fica bonito, mas imagine você batendo aquilo o tempo todo, ou um gongo, feito de bronze que bate o tempo todo. É muito barulho. O apóstolo Paulo está querendo dizer isso. Ainda que eu falasse línguas, idiomas diversos, se não tiver amor, é só barulho. Se você falasse qualquer idioma, homens, ou se fosse possível até dos anjos, é só barulho se não tiver amor. Essa comparação que o apóstolo Paulo faz então. Perceba então, mais uma vez, que o foco, o ponto aqui é sobre o amor. Por isso que ele inicia aqui, eu vou falar sobre um caminho que é excelente, é sobremodo excelente. E quando nós chegamos a essa conclusão que ele vai falar sobre um assunto que é sobremodo excelente, nós temos que estar atentos, então, em não ficar em especulações, muitas vezes que nós gostamos disso, e nós devemos ter muito cuidado. Um dos lemas da Reforma Protestante era um dos 5 solas, conhecido, era o sola Escritura.
Ou seja, nós focarmos e cremos que só a Escritura é suficiente e não as experiências das outras pessoas ou a nossa própria experiência e tentar pregar a nossa experiência. O que deve ser pregado, então, deve ser a palavra de Deus. É só a Escritura, é só a Escritura, é só a palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter, então, em mente quando nós estudamos um assunto desse, que é um assunto bastante importante, como nós já dissemos. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Uma coisa muito importante, meus irmãos, é quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que é a língua grega, quando nós lemos aqui serei, essas palavras no grego significa muitas vezes, como nós trazemos para a nossa língua portuguesa, é importante dizer isso, às vezes é meio chatinho falar, comentar, entender. A nossa língua portuguesa já é difícil, imagine você tentar entender uma outra língua que não é sua. Quando nós trazemos essa palavra para o nosso tempo, o tempo perfeito que a gente fala na língua portuguesa, quando nós lemos serei aqui, no grego significa mais ou menos eu tenho me tornado, ou no tempo presente eu sou. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, serei, no final do verso 13, serei como bronze, e no verso 12, nada serei, significa eu não sou nada, eu não estou me tornando, ou estou me tornando, do verso 1, eu estou me tornando como bronze, eu sou como bronze, e no verso 2, nada serei, eu não estou me tornando como, ou eu não sou, ou, que diz aqui o verso 2, então, se não tiver amor, eu não estou sendo, ou eu não sou. Quem eu posso dizer que eu sou? Outras palavras, quando o apóstolo Paulo aqui então diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e esse profetizar é pregar, o significado da palavra profetizar da Bíblia é ensinar, levar a mensagem. Então, se a gente for trazer agora nessa escola bíblica, eu estar ensinando ou pregando alguma coisa e conhecer todos os mistérios. Importante essa palavra mistérios, outra palavra também bastante banalizada, porque a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus revelada para o seu povo. A palavra de Deus é um mistério que, imagine, no Antigo Testamento, eles tinham só o Pentateuco lá, o povo de Deus, o povo de Israel. Perceba, eles estavam vivendo a época, estava sendo registrado tudo aquilo. Eles nem tinham o Novo Testamento. Nós temos o privilégio de ter o Antigo e o Novo Testamento. Então, esses mistérios foram revelados para o seu povo. Mas esses mistérios, por mais que estão revelados aqui, não é qualquer um que vai entender e ler o texto bíblico e entender. Por isso que quando nós vamos iniciar a aula, iniciar uma pregação, nós pedimos iluminação do Espírito Santo, porque nós não conseguimos entender de forma correta com o nosso próprio entendimento. Por isso é importante, quando você lê na sua casa, quando você estiver na igreja, você pedir iluminação, para que você não corra o risco de cair no erro, como muitas vezes acontece de surgir tantas seitas, tantas religiões falsas, em relação a uma pessoa que teve uma visão e teve isso, e interpretou de forma errada a palavra de Deus, e surgiram seitas, religiões diversas, e tem diversas, você e eu conhecemos muito bem. Por isso é importante nós, então, pedir iluminação e sabedoria da parte de Deus para que possamos entender. Quando, então, aqui fala em mistérios, há coisas difíceis mesmo de serem entendidas muitas vezes. E, às vezes, não há consenso em algumas passagens bíblicas, como essa que a gente comentou agora há pouco, a respeito de línguas e idiomas. Por isso que nós temos que ter em mente que o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu conhecesse, então, todos os mistérios, imagine se você conhecesse todos, todo o conhecimento, mistério, ciência, se você tivesse tamanha fé, ele continua aqui no verso 2, e ele usa um ditado proverbial judaico, que o próprio Senhor Jesus usou também quando ele estava falando a respeito, quando ele fala sobre se tiveres fé como um grão de mostarda, né, ao ponto, então, essa fé, você dizer para esse monte ir para o outro lado, era um ditado proverbial
judaico, o apóstolo Paulo usa aqui também, ele diz, se você tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Eu não estou sendo nada, como eu disse aqui. Eu não sou nada. É isso que o apóstolo Paulo, então, quer dizer. Você, eu pelo menos, eu não conheço, se alguém conhece, alguém, ou há relatos na história da igreja, que alguém pediu para um monte passar desse lugar e ir para outro lugar, sair desse lugar e jogar no mar. Eu não conheço, eu acho que também. Se alguém quiser levantar a mão e dizer que alguém conhece, ou se você conhece alguém, pode me interromper que a gente pode conversar a respeito. Mas perceba que, se fosse possível isso, se você conseguisse fazer isso por meio da fé, e se você não tiver amor, não é nada. Isso não é nada. Mais uma vez, o foco aqui não é fé, o foco não é falar em línguas, o foco não é profetizar, conhecer a ciência, o mistério, mas o foco aqui é sobre amor. Se você tivesse tudo isso, mas não tivesse o amor aí, isso não seria nada. Então o apóstolo Paulo, ele fala a respeito então de línguas, homens e até mesmo dos anjos, fala sobre profetizar, que é um dom, mistério, ciência, fé, e ele coloca todo esse bolo aí, todos esses dons, se não tiver amor, nada serei. Perceba que, por isso que eu comentei aqui a respeito que o amor não é um dom em si, que o amor é um fruto, ou faz parte do fruto do Espírito. Ele envolve, em todos esses dons, tem que envolver o amor deve estar presente, porque se tiver esses dons e não tiver amor, de nada vale. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa palavra distribua, lembra que na passagem do jovem rico, que o Senhor Jesus, ele fala para ele, distribua todos os seus bens, é um pouco diferente dessa passagem. Lá era o objetivo do jovem entregar tudo de uma vez. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala distribua, essa palavra no grego significa de forma parcelada. Ou se você, durante toda a sua vida, imagina que você é uma pessoa caridosa, e aqui é um outro dom em relação à caridade, ele fala, ainda que eu distribua, ou seja, durante toda a sua vida você fizesse caridade, distribuísse todos os dias alguma coisa, doasse alguma coisa, e em relação a todos os seus bens, um dia você dá uma televisão, lá no outro mês você doa sua cama, você fica até dormindo no chão, se for possível, ainda que você fizesse toda essa caridade, se você não tiver amor, não vale de nada. Perceba que é possível você ser caridosa, uma pessoa caridosa, e não ter o amor envolvido. Perceba que, como a gente disse aqui, não tem a ver com o sentimento em si. Tem a ver com uma abnegação, uma renúncia mesmo do coração. Porque é possível você ser caridosa e doar as suas coisas e fazer simplesmente por soberba do seu coração. Para você dizer que você é uma pessoa que ajuda as outras. E o objetivo que o apóstolo Paulo coloca aqui então é dizer, por mais que você seja uma pessoa caridosa, tem esse dom da caridade, mas se você não tiver amor, de nada vale. Ele fala ainda que eu entregue o meu próprio corpo para morte, para ser queimado. Você pode até entregar a sua vida, mas se não tiver amor, não vale de nada. Parece uma coisa contraditória, parece até abnegação, renúncia a isso, mas é possível você entregar a sua vida, o seu corpo para ser queimado e não tiver amor. Perceba então, mais uma vez, lá o comecinho do capítulo 13 lá. O apóstolo fala, eu vou falar um caminho que é difícil de entender. É um sobremodo excelente. Eu vou passar para vocês uma coisa que vocês ainda não viram. Se você realmente for estudar a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não há outra passagem que fale sobre amor de forma mais intensa e mais difícil, humanamente falando, de compreender, do que essa, capítulo 13, que fala sobre amor.
Então, ainda que você tivesse esse dom da caridade e doasse todas as coisas, até mesmo entregar o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não há um fio de cabelo, não há um cisco sequer que você possa aproveitar de tudo isso que você possa fazer, até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada vale. Verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Vamos ficar aqui por enquanto. Bom, esse é um dos versículos, acho que, mais conhecidos, né? Você vê em convite de casamento, você vê conversa entre namorados. Se os irmãos, então, estão entendendo até aqui, não tem nada a ver com casal, com entre namorados. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre um fruto, ou uma coisa que faz parte do fruto do Espírito, que é sobre o amor, que ele vai comentar a respeito e explicar a respeito. E se não for por iluminação do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender de forma totalmente equivocada, conforme nós vemos no mundo, de forma secular, que nós assistimos, nós lemos em livros de romance que fala sobre amor, mas o amor bíblico, e eu espero que você e eu tenhamos uma mente bíblica, e se você e eu temos uma mente bíblica, então nós devemos entender o que significa o amor. Então o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele é paciente. Paciência é uma das coisas que nós temos muita dificuldade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre paciência, é você não tomar decisões de forma precipitada. O amor, ele faz isso. O amor, ele é paciente. Ele releva as coisas. Porque lembra que a gente falou aqui no início que sempre parte da pessoa, independente do outro, se o outro tem sentimento ou não, você ir até, foi o que Deus fez conosco, quando nós éramos ainda pecadores, Ele veio até nós, Ele usou do seu amor, Ele entregou o seu Filho. Imagine, o Deus Filho, tendo todo o poder, toda a soberania, sendo autossuficiente, Ele entra no tempo, Ele entra no nosso tempo, se humilha de forma que nós nunca vamos poder imaginar. Imagina, o Deus Criador, ele se humilha de forma a tornar semelhante à sua criatura, para salvar bandidos, para salvar assassinos, para salvar pecadores como eu e você. Ele não precisava ter feito isso. Ele poderia estar governando, se ele pegasse todas as pessoas do mundo inteiro, pecadores que merecem o inferno, e jogasse todos no inferno, ele não seria injusto, nem um pouco injusto. Mas ele amou. Ele veio até nós. E nós não tínhamos nada a oferecer para ele, nada, absolutamente nada. Mas ele fez isso. E o apóstolo Paulo, em continuar o amor, ele é paciente. Ele sabe relevar as coisas. Ele demora a tomar uma decisão com raiva, com base no sentimento. Ele é paciente. Então não ligue sempre a paciência com uma relação, somente em relação a não se irar de forma tão repentina, mas ser paciente é não agir conforme os seus sentimentos. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9 a 10, ele diz o seguinte, o verso: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Perceba Deus falando aqui, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus irmãos, nós temos que ter
na nossa mente, no nosso coração, essa certeza absoluta que o nosso coração é enganoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes as nossas escolhas são baseadas nos nossos sentimentos, no nosso coração. Se você ter na sua mente que o seu coração ele é corrupto, ele é enganoso, você vai pensar 2 vezes em fazer as coisas, em tomar decisões. Você deve ter falado isso, eu já falei, você deve ter ouvido isso na televisão, artistas falando a respeito, livros, que você deve seguir o seu coração, que eu segui o meu coração, o que eu estava sentindo, então eu fiz. Mas a palavra de Deus diz que é enganoso o coração. Antes de você tomar as atitudes e fazer escolhas na sua vida, você não deve consultar o seu coração, o seu sentimento, ou como algumas pessoas falam, o sexto sentido, que é as suas vontades, aquilo que você está sentindo. Mas aqui diz que o amor é paciente. Qual amor que é paciente? Que amor é esse? Eu falei no início, Deus é amor. Parta sempre da pessoa de Deus e não do amor, porque se você partir do amor, você já vai começar a trazer coisas para a sua vida em relação a que você já leu, que você já assistiu sobre amor, que você leu livros, que você já assistiu em novela, em filme, que você ouviu o seu pai, a sua mãe e assim por diante. Parta sempre de Deus. Então entenda o que é amor. E não o contrário. Enganoso é o coração. Mas a palavra de Deus aqui então diz que o amor, ele é paciente. Que amor é esse? Deus é amor. Parta sempre de Deus. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Aqui, palavras ligadas, uma sequência, que significa quase a mesma coisa. Ciúmes, inveja, sentimentos que são parecidos. Nós nunca, eu assistindo uma pregação, o pastor comentava a respeito sobre inveja. Eu indico esse estudo, o pastor José Marbessa, que fala a respeito sobre a inveja, um dos salmos, e ele fala uma coisa que chamou muito a atenção, que dificilmente nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão, dizendo, Senhor, me perdoe porque eu sou uma pessoa invejosa. Você já fez uma oração assim? Você já deve ter pedido perdão por tantas coisas. Me perdoa porque eu cobicei, me perdoa porque eu menti, me perdoa por todas as coisas por tantas as coisas que a gente faz. Mas dificilmente nós chegamos a uma conclusão que nós cometemos inveja. Dificilmente você vai chegar para um pastor, pedir aconselhamento, pedir conselho e confessar dizendo, pastor, eu sou uma pessoa invejosa. Eu olho para as coisas e eu não me alegro com as coisas. A pessoa aquela pessoa bonita, você não vai dizer, obrigado Deus, porque o Senhor é tão perfeito, o Senhor criou uma pessoa daquela bonita, mas não, você começa a procurar defeitos. Mas não é tão bonita assim, né? Começa a invejar. Ou quando você vê uma pessoa bem abastada, né? Com posses, uma pessoa crente, você não vai orar, Deus, obrigado porque o Senhor é tão perfeito, que o Senhor abençoou tanto aquela pessoa, mas você fala, mas eu queria também um pouco. Dificilmente nós vamos nos alegrar em Deus, dizendo, o Senhor é tão perfeito, olha que o Senhor criou coisas belas, o Senhor dá riquezas, dons a outras pessoas, o Senhor é tão perfeito. Mas não, nós queremos as coisas, nós buscamos ter as mesmas coisas que as pessoas. Fala, nossa, fulano canta tão bem, fulano toca tão bem instrumento, eu queria tanto tocar, eu queria tanto cantar. Nós devemos nos alegrar em Deus quando nós vemos isso, porque Ele é perfeito, Ele concede dons, como nós estudamos na aula passada sobre dons, nós devemos nos alegrar em isso. E se nós conseguíssemos, devemos tentar viver essa vida de contentamento, nós vamos errar menos nisso, em relação a ciúme e inveja, porque nós olhamos para Deus, então, o Deus que concede coisas e não as pessoas que têm as coisas em si. Você deve se alegrar, então, em Deus e não ficar procurando e tentando ter as mesmas coisas, pessoas que as outras pessoas têm. Você deve se contentar em Deus, então,
porque Ele é perfeito nas coisas que Ele faz. E ele continua, não se ufana. A palavra ufana, interessante que nós acabamos de cantar aqui também sobre o amor, né? O amor não se ufana, é se gabar, ou é gabar-se, achar que você tem algo em si. Então o apóstolo fala sobre os dons. Os dons nós não nasce, mas é concedido, é um dom, essa palavra significa isso, uma dádiva, algo dado, um presente, então, de Deus. Não tem por que, então, não cometer esse erro de se gabar. Mas o amor, ele não se ufana e não se ensoberbece, que é a mesma ideia de ter uma glória própria, de vangloriar-se, porque nós não temos nada. Então, o amor é paciente, benigno, então o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Continuando, verso 5. Uma pergunta aqui. Eu não sou muito de ficar perguntando, mas se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, meus irmãos? Verso 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esse verso 5 é um dos versículos que nós também deveria chamar muito nossa atenção em relação não se conduz inconvenientemente. Existe uma palavra que foi esquecida por muitos cristãos, que é a modéstia. Eu fico de cabelo em pé, meus irmãos, quando eu olho nas redes sociais e vejo algumas fotos daqueles que dizem cristãos, ou vídeos. O amor, ele não se conduz inconvenientemente. Existe uma palavra chamada modéstia. Ele não é só uma coisa interna, uma coisa de sentimento, como nós já falamos, eu repito, não tem a ver com isso. Pode até ter o amor em si, mas você não deve se guiar por esses sentimentos, mas há uma coisa que se externa também. Você não deve se portar de forma inconvenientemente, mas você deve se portar com modéstia. O amor, ele se porta dessa forma. Então, homens e mulheres deveriam tomar as suas decisões se olhando muitas vezes no espelho antes de sair. Isso é muito sério, meus irmãos, porque você não consegue ver diferença, infelizmente, entre um cristão e um não cristão. Se você colocasse aí na rua, se você olhasse externamente, sem conhecer, porque assim, uma coisa importante eu dizer aqui, porque as pessoas falam assim, você não conhece o meu coração, você não deve julgar as pessoas pelo como ela se veste e assim por diante. Mas aqui, se conduz inconvenientemente, tem a ver com interno e externo. Então, é uma boa desculpa realmente você falar a respeito, você não conhece o meu coração, você não deve me julgar, né? Mas a modéstia deve ser uma coisa prática na vida do cristão. Não é porque é moda do momento que você deve seguir essa moda do momento. Você deve se portar com modéstia. O amor não se conduz inconvenientemente. Roupa, palavras, ações. Na conversa entre cristãos, são palavras do evangeliquez, né? Na conversa entre os amigos do trabalho, entre amigos de escola, entre os familiares que não são cristãos, o assunto muda, as palavras têm duplo sentido. O amor não se conduz inconvenientemente. Perceba, não há como você ter duas mentalidades. Ou você tem a mentalidade bíblica, ou você tem a mentalidade secular. Quando eu falo secular, do século, mundana, não tem como você viver com duas personalidades. Não procura seus interesses, não se exaspera. A palavra exaspera significa sentir muita raiva, se irar e não se ressente do mal. O apóstolo Paulo está falando sobre tudo, perceba, ele fala sobre tudo. Por mais que ele não fale sobre palavras e vestes,
Mas só pelo fato de ele ter falado que o amor não se conduz inconvenientemente, você já tem que entender que a sua vida interna, externa, palavras, pensamentos, tudo deve envolver isso, porque o amor, né, não se conduz dessa forma. Ele não procura os seus interesses e não se desespera, não se ressente do mal. Perceba. Então nós não podemos dizer, como disse aqui no início, que eu não tenho esse dom, o amor. Por isso que eu sou muito bravo, por isso que eu tenho, como as pessoas falam, eu tenho pavio curto, né? Não, não, não. O que você tem problema é com o fruto do Espírito. Isso é importante você e eu entendermos para que não caímos no erro de ter desculpas para dizer que você não consegue viver a prática do amor porque você não tem esse dom. Mas você deve viver, desenvolver o fruto do Espírito para que esse amor seja não interno, não em sentimentos em si, mas interno e externo. Para que as pessoas possam ver em você, então, esse amor de abnegação, de renúncia, de viver não de acordo com o momento, a moda e por aí vai, etc., mas viver conforme a palavra de Deus nos orienta e nos ensina, de nos portar como filhos dele. Verso 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Um versículo bem explicativo, mas também pode ser que nós venhamos a usar como desculpa para cometermos algumas coisas que eu vou tentar aqui explicar. Quando as pessoas vão à rua com placas, protestos, buscando justiça, de que forma as pessoas buscam isso? Às vezes é com quebradeira, destruição, mas eu estou buscando justiça, né, que as pessoas falam. Vão fazer protestos. Mas o interessante é que essa busca por justiça, muitas vezes ela não é movida por um coração que busca a justiça de Deus, mas que busca a justiça própria. Na verdade, no fundo, essas pessoas, quando falam que estão buscando justiça, estão apenas extravasando ira e raiva. E no fundo, então, não tem nada a ver com justiça, tem a ver com raiva, inconformismo. É tanta corrupção, é tanta bandidagem, né, que a gente fala, e vamos à rua, vamos pedir um monte de coisa, mas no fundo não tem nada a ver com a justiça de Deus. Perceba, é possível que o mundo faça isso, e o mundo faz isso, vai para a rua e faz um monte de coisa. Eu acho que, de acordo com a nossa Constituição, acho que nós devemos buscar os nossos direitos, mas quando os cristãos vão também no bolo, faz a mesma coisa, não tem nada a ver com a justiça de Deus. A mente é totalmente secular, é uma justiça que, na verdade, é um extravasar de ira, de raiva, e que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Os irmãos percebem isso, então, que a nossa mentalidade deve ser bíblica e não como o mundo age, por mais que seja aparentemente correta, mas não tem nada a ver com a justiça de Deus. Nada a ver com a justiça de Deus. Nós devemos, então, buscar essa justiça de Deus. Então, qual o apóstolo Paulo fala aqui sobre não se alegra com a justiça? Realmente, você não deve se alegrar com a injustiça. Mas você deve se regozijar, se alegrar com a verdade. Nós buscamos pela verdade. Nós ansiamos que a verdade seja esclarecida e a justiça seja feita. Mas não é como o mundo pensa, como a verdade e a justiça, que o mundo, da forma como age. Então, quando nós vamos para redes sociais e dizer em relação corrupção, injustiça e mentiras, tome cuidado com a forma que você se expressa e como você coloca. Você é um cristão, você deve ter a mentalidade cristã, você deve promover a justiça de Deus, a justiça de Cristo. E nós sabemos que a mudança só vai acontecer com as pessoas se o evangelho ser pregado e a justiça de Deus ser feita, e não a justiça mundana, a verdade que, entre aspas, que o mundo prega. Como disse aqui, às vezes é mais um extravasar de ira e raiva do que própria justiça e verdade da palavra de Deus. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais um versículo de casamento, né, de convite de casamento. Abnegação, renúncia,
O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre casamento, em Efésios capítulo 5, ele comenta a respeito de como o marido deve amar a esposa. Fala, assim como Cristo amou a igreja, vós maridos amai a vossas esposas a ponto de sacrificar e santificar a sua esposa. Perceba, ó a comparação entre Deus amar o mundo e enviar o seu filho, e olha a comparação como o homem deve então amar a sua esposa, a ponto de dar a sua própria vida a ela e santificar a vida dela. O amor então sempre está ligada, pelo menos o amor em relação à Bíblia, o amor bíblico, sempre com sacrifício. Não tem a ver com sentimento em si, com romance, com sensualidade ou sexualidade. O amor bíblico envolve sacrifício, totalmente diferente do mundo lá fora, que sempre espera que o outro também ame. Mais uma vez eu repito, o Senhor Deus nos amou através do seu Filho quando nós éramos ainda pecadores, nós não éramos regenerados. Ele amou antes do nosso arrependimento. Existe então uma renúncia. O verso 7 do apóstolo Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso ninguém está afim de viver dessa forma. Você e eu temos dificuldade nisso. De você sofrer, de você crer em tudo em relação ao amor. Esperar e também suportar. Ninguém gosta dessas coisas. Por causa do pecado, o pecado original que Adão cometeu e nós herdamos, nós sempre queremos ser amados, nós queremos que as pessoas nos suportem, entendam o nosso sentimento, entendam a nossa dificuldade, acreditem em nós. Né? Nós esperamos isso, mas quando nós devemos fazer isso, nós temos dificuldades. Mas o apóstolo fala aqui que o amor tudo sofre. Você não deve esperar que as pessoas sintam pena de você ou entendam você, mas por mais que você esteja sofrendo e incrédulo e sem esperança, não conseguindo suportar as coisas, o amor ele faz isso. Você sofre, você crê, você espera, você suporta. Perceba quão difícil é o que o apóstolo Paulo quer passar aqui para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, que tinha divisão, tinha situações absurdas que deixam a gente de cabelo em pé. Perceba que o apóstolo Paulo ele quer passar um caminho que é sobremodo excelente. Ele está falando sobre o amor bíblico, não é um amor que os coríntios tinham aprendido da sua época, dos gregos. E assim, para a nossa situação, para a nossa igreja contemporânea, da mesma forma, não mudou. Nós devemos entender o que é o amor bíblico. O amor, ele está em todos os dons, deve estar em todos os dons. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Alguns estudiosos colocam, vou colocar dois, o que eu acredito ser, que a maioria também, no meio reformado, teologia reformada acredita, e o outro ponto que é em relação ao amor mesmo, que ele fala sobre o amor jamais se acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte, que é esse o versículo, ponto, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Alguns estudiosos dizem que é o próprio amor em si. Quando o amor, então, for expressado de sua forma mais perfeita entre a igreja, então isso vai acontecer, essas coisas vão se cessar, porque o que importa, então, é o amor, não o amor sentimentos, o que você e eu acham, mas o amor bíblico, ou então, em relação à pessoa do Senhor Jesus. É o que eu acredito que é o que é perfeito. Que é a expressão máxima do amor de Deus. Como eu falei aqui, quando Deus amou o mundo, o que ele fez? Ele enviou o seu próprio filho, então, para morrer. Essa é a expressão do amor. Isso é a revelação do amor máximo. Você que é pai, você que é mãe, talvez entenda melhor que eu que não sou pai.
é um amor incondicional. Você ama. É difícil você explicar. Assim como o apóstolo João, ele não soube nem explicar de forma, com palavras humanas. Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Ele não soube expressar que o amor. Mas em seguida ele fala que ele amou enviando o seu filho. Mas de que forma então ele amou para mandar o seu filho? Ele não sabe explicar isso. Mas Deus amou o mundo dessa forma, de tal maneira que deu o seu filho, então, único filho para morrer. Pecadores, então, e salvar aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. Então, aqui, em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, então, que em parte será aniquilado. Não haverá dúvidas mais. Será da forma perfeita e completa. E o apóstolo Paulo, então, no verso 11, ele vai falar a respeito, comparar em relação ao amor, essas coisas, em relação a desenvolvimento, maturidade, ele vai fazer uma comparação entre esse assunto que ele está falando sobre amor, em relação a algumas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Que ele diz, quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava como criança, como menino. Eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, quando eu era criança, eu brincava de carrinho, eu fazia as coisas, eu dependia do meu pai, eu dependia da minha mãe. Mas quando eu me tornei homem, como me tornei adulto, eu desisti dessas coisas. A não ser que eu não conheço ninguém que ainda brinca de carrinho depois de adulto, né? Talvez você faça coleção, é outra coisa, né? Coleção de miniaturas, alguma coisa assim, mas você brincar na areia, eu não imagino um senhor de 50 anos, a não ser que tenha algum problema, né, mental, mas não existe isso, porque são fases da vida. O apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, agora eu cresci. Eu me tornei homem e desisti dessas coisas. E verso 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo, então, ele faz essa comparação de fases. Nós vemos obscuramente, nós vemos de forma embaçada as coisas, vemos em parte as coisas, como ele diz aqui, no verso 10, mas chegará um momento que todas as coisas passarão. Quando ele era criança, ele vivia daquela forma, brincava, corria, fazia um monte de coisa. Quando ele se tornou adulto, ele passou então a fazer coisas de adulto. Então, coisas que eram em parte, coisas que eram embaçadas, que eram difíceis de serem entendidas, como é o amor, quando vier o que é perfeito, então, diz aqui o apóstolo Paulo, no verso 12, que ele diz, veremos face a face. Agora conheço em parte. Eu estou vivendo essa fase inicial, como eu era lá quando era criança. Então conhecerei como também sou conhecido. Quando ele vier o que é perfeito, então, tudo fará mais sentido. Quando o que eu creio aqui, então, e que outros também comentam a respeito daquilo que era em parte, agora vai vir o que é perfeito, não tem como você não pensar na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o perfeito. Ele é a expressão máxima do amor de Deus e ele é o homem e o Deus perfeito. Então, aquilo que era algo embaçado, então, que diz aqui, vemos como um espelho obscuramente, vemos mais ou menos. Quando vier o que é perfeito, então, tudo fará sentido em relação a esse caminho sobremodo excelente que fala sobre amor, que é difícil para nós vivermos por causa do pecado original, mas quando vier o que é perfeito, quando todas as coisas se fizerem novas novamente, então nós experimentaremos face a face, como o próprio apóstolo Paulo diz no verso 12. E ele encerra então no verso 13 dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor.
sempre caminham juntos, essa tríade, fé, amor, esperança. O apóstolo Paulo fala isso em outras passagens. Mas desses três aqui, que o apóstolo Paulo fala, que é um caminho excelente, difícil de ser compreendido pela nossa mente, de forma humanista, o apóstolo Paulo fala, desses três, o maior desses é o amor. Porque Deus, Ele amou dessa forma, de tal forma que nós não conseguimos expressar, mas vemos no Filho dEle, no sacrifício dEle, então nós entendemos em parte. Mas quando vier, então, que é perfeito, novamente repetindo aqui, Jesus, então, nós veremos face a face, entenderemos de forma mais perfeita. O apóstolo Paulo, então, fé e esperança que caminham juntas. E agora o amor dessas três coisas, o maior desses é o amor. É um caminho muito difícil de ser compreendido. Porque assim, no dia a dia, nós vivemos fé, esperança, nós aguardamos, nós conseguimos até mesmo definir. Mas quando nós falamos em amor, perceba que quanta coisa o apóstolo Paulo falou aqui, e quando ele vai finalizar, ele fala, então, vai vir o que é perfeito. Então, pensando na pessoa do Senhor Jesus, não tem como, então, chegar a essa conclusão que o apóstolo Paulo chega ao comentar sobre fé e esperança, e ele chega a essa conclusão que o maior desses, então, é o amor. Qual então, deve ser a nossa conclusão, meus irmãos? Eu já estou encerrando aqui. Que a revista nos coloca aqui. O amor deve governar, então, todos os nossos motivos ou motivações. Examine-se e veja se tudo o que você diz, sabe e faz é governado pelo amor, não pelo seu sentimento, não pelo seu coração, como nós lemos aqui que ele é enganoso, mas é governado pelo amor bíblico. E deve partir sempre em Deus, como Deus se revela na sua palavra. Deus é amor. Cuidado partir do amor, como disse aqui, e na sua mente vai vir coisas sobre o amor que você assistiu, que você leu, que não é na Bíblia. Então, sonde o seu coração diante de Deus e perceba se tudo o que você faz, sabe, diz, é governado pelo amor. E que pecados contra o amor você precisa confessar. E a segunda aplicação aqui, Paulo descreve o amor como diversos verbos de ação. Já se disse muitas vezes que podemos substituir a palavra amor com o nome Cristo e ver mais claramente a graça de Deus a nós por meio de seu Filho. Cristo age para conosco de todas essas maneiras. É somente por meio de Cristo que você será capaz de ter e mostrar o verdadeiro amor. Então, se o mundo prega amor, e o mundo, como eu falo, o sistema mundano não fala sobre Cristo, então é um amor errado. É um amor criado pelo homem, não é um amor bíblico. Agora, nós cristãos não devemos seguir essa mesma linha. Nós devemos entender então como Deus amou o mundo, que foi enviando o seu Filho Jesus Cristo. Parte sempre de Cristo. É o Cristo que foi sacrificado. Envolve renúncia, envolve abnegação, envolve então parte então sempre daquele que vai amar. É uma ação, então, como aqui a revista finaliza, a lição finaliza em relação a como nós devemos amar. E nós pecamos muitas vezes porque nós amamos como nós achamos que devemos amar. Nós amamos as pessoas que nos fazem bem. Nós amamos os membros da nossa família que nos amam. Nós amamos as pessoas que nós nos damos bem, no nosso trabalho. Mas aquelas pessoas que nós não temos muito afinidade, como nós falamos, nós não amamos. E nós pecamos nisso. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. E se nós não temos amado dessa forma, nós temos pecado. Nós criamos uma forma de amar. Nós criamos a forma de nos relacionar com as pessoas. E muitas vezes isso é um ídolo do nosso coração. É aquilo que nós achamos que é o correto e nós agimos dessa forma
todos os dias da nossa vida. E nós aprendemos aqui que Deus ele amou ao mundo e se entregou seu Filho quando a gente era miserável, pecador e não tinha nada a oferecer e não temos nada a oferecer. Mas a palavra de Deus nos diz aqui para amar o nosso próximo, olhando sempre como Deus amou a igreja, como Deus amou os seus escolhidos, entregando o seu Filho. Então é assim que nós devemos amar. E assim, então, nós encerramos essa aula. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Alguém queria partilhar conosco alguma coisa sobre o assunto da nossa lição? Não? Vamos encerrar então? Vamos colocar em pé, encerrar a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que logo a mais à noite nós teremos o culto de adoração às 6h30, 18h30. Todos estão convidados. Eu agradeço também as visitas que estão presentes aqui. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar cada um. Vamos orar? Louvado seja o Senhor, a Deus, nosso Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Se porventura, Deus, entre nós, ó Deus, há alguma dúvida em relação ao assunto aqui sobre o amor, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Nos ajude a entender, ó Deus, que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e tentar, ó Deus, compreender o que é o amor, ó Deus. O Senhor nos livre, Deus, das definições que o mundo dá sobre o amor. Nos ajude, Deus, a viver conforme a palavra do Senhor nos ensina, em amor entre nossos irmãos, entre as pessoas que não são cristãs. Nos ajude a viver, ó Deus, porque é difícil, nós reconhecemos que temos pecado e temos criado e temos feito conforme a nossa vontade em relação ao que é amar. Quebra o nosso coração, quebranta o nosso coração, ó Deus. Abra nossa mente para que possamos entender e renunciar àquilo que nós achamos o que é amar. Transforma as nossas vidas, Deus, porque sabemos que para entender isso que o seu servo apóstolo Paulo ensinou é muito difícil. Nos ajude, Deus, a viver de forma bíblica o que é o amor. Abençoe todos aqui, Senhor, nos dê a mentalidade de Cristo, nos dê a mentalidade bíblica, nos ajude a compreender de forma mais próxima aquilo que a sua palavra nos diz, ó Deus, porque sabemos quão difícil é por causa do pecado que afetou, ó Deus, toda a nossa natureza, e temos dificuldade em compreender as coisas do Senhor, os mistérios que o Senhor revelou. Mas ajude, Deus, o seu povo aqui presente, converta os nossos corações. Oramos também para que o Senhor venha nos abençoar durante esse dia do Senhor, nos ajude a separá-lo para o Senhor, nos ajude, Deus, logo mais o culto de adoração ao Senhor, ver mais uma vez a obra redentora do Senhor Jesus, relembrar, para que possamos prestar um culto agradável ao Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor não conforme a nossa vida, o que temos passado, o nosso sentimento, mas amar o Senhor pelo que o Senhor é. Nos ajude a louvá-lo, adorá-lo durante todo esse dia. Nos abençoe, nos guarde, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um bom dia, um bom domingo a todos.